We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Gostaria que vocês se fizessem uma pergunta. O programa Artemis é possível? Talvez muitos de nós estejamos anestesiados com o que a SpaceX e toda a indústria americana vem apresentando com relação à volta à Lua. E talvez toda esta euforia esteja cegando alguns de nós. Mas neste vídeo quero abordar o lado pessimista, o lado obscuro. As missões Artemis estão bem estruturadas? Elas são mesmo possíveis? O que a NASA e a SpaceX nos esconde sobre este plano? Bom, embora a NASA tenha um objetivo claro e inspirador de voltar à Lua, ainda há muitas questões não respondidas sobre como exatamente essas missões serão realizadas. Alguns buracos nesta trama chamam a atenção, como os planos de logística de pouso na Lua, a construção e operação de bases lunares, e o desenvolvimento de novos foguetes e a tecnologia necessária para essas missões. A NASA e seus parceiros como a SpaceX estão enfrentando desafios técnicos, orçamentários e de cronograma. E esses desafios podem afetar a viabilidade das missões Artemis dentro do prazo previsto. E é exatamente isso que vem acontecendo. E esta é uma falha que pode colocar os chineses na frente desta corrida. Este é um vídeo importante porque nos lembra que, embora a exploração espacial seja inspiradora e repleta de potencial, também é incrivelmente desafiadora e cheia de incertezas. O sucesso depende não apenas de inovação e determinação como a do Musk, mas também de uma compreensão realista das dificuldades e dos riscos envolvidos, principalmente porque envolverá vidas humanas. Com o avanço brutal da China no campo espacial nos últimos anos, a NASA tinha que sair do seu estado de dormência. Donald Trump e Mike Pence na época tiveram, digamos que, um momento John Kennedy. Eles decidiram que pousar na Lua deveria se tornar novamente uma prioridade nacional. Mas como vocês já sabem, político é político em qualquer lugar. Quando o plano foi traçado, eles estabeleceram um prazo muito apertado para a NASA cumprir, ou seja, 2024 era a data-alvo, pois o Donald Trump contava com a possível reeleição, que não foi concretizado. Mesmo com o cronograma apertado e definido pelo ciclo eleitoral, os engenheiros da NASA voltaram apressadamente à prancheta, onde tentaram desesperadamente montar um plano que pudesse oferecer aí uma mínima esperança de alcançar a Lua em 2024. Mas o que a NASA conseguiu foi um conceito de design reciclado da era Bush, endossado pelo Obama e que usava hardware de voo reciclado da era Reagan. E assim nasceu o SLS. Eles levaram o projeto ao presidente Trump e ele disse: parece um bom foguete. Aprovado. Brincadeiras à parte, talvez a cor laranja o tenha atraído. Independente do que eles tenham acordado, uma coisa é certa. A NASA não podia dizer ao presidente da época que o SLS, na verdade, não poderia pousar na Lua, e mal poderia sequer colocar uma nave em órbita lunar. Se pensarmos bem, o SLS foi o melhor plano que eles poderiam ter para a época, principalmente pelo cenário que o mercado vivia. Então, quando se tratou realmente de decidir como os astronautas iriam voltar à Lua, a NASA decidiu que outras pessoas e outras empresas fariam essa difícil missão. Após o fim do programa Apollo, a NASA e seus parceiros enfrentaram desafios significativos para manter a exploração espacial tripulada. O programa do ônibus espacial sempre foi marcado por suas dificuldades, e desde seu encerramento, a agência dependeu 100% da Rússia para transportar astronautas à ISS. Considerando esses históricos e o atual cenário de orçamentos mais limitados, a probabilidade de a NASA desenvolver sozinha uma nova espaçonave com grande capacidade de carga para pousar na Lua em um curto espaço de tempo era praticamente impossível. Para lidar com essa lacuna gigantesca em seu plano de pouso na Lua, a NASA ofereceu uma baita grana para qualquer empresa privada disposta e capaz de construir um módulo lunar de pouso. E diferente das missões Apollo, o objetivo agora é construir uma base lunar, o que exigirá uma nave com porte e capacidade de carga extremamente alto. E como vocês vêm acompanhando, a SpaceX ganhou um destes contratos juntamente com Jeff Bezos. Mas no caso do Jeffinho, este contrato veio no grito, ou seja, na justiça. Mas uma coisa chama a atenção: nenhuma das duas empresas jamais pousou nada na Lua. Suas experiências com nosso satélite é zero.
Só nesta pequena observação já temos aí um grande problema para resolver. Quando Elon Musk anunciou as diferentes versões do Starship há alguns meses, ficamos maravilhados com a capacidade de carga, principalmente da versão 3, mas é preciso separarmos as coisas. Quando falamos em 100 toneladas de capacidade de carga, é somente para a órbita abaixo da Terra, ou seja, emissões para a Lua ou Marte. Esses números não se sustentam, a não ser que aconteça o reabastecimento em órbita, pois neste ponto a nave teria um ΔV totalmente diferente. Mas o que ninguém não nos conta nesta etapa da missão Artemis é o desafio de logística e engenharia para isto acontecer. Admito que quando ouvi falar sobre o reabastecimento pela primeira vez, eu pensei que bastava lançar uma segunda nave, que se encontraria com a primeira, encheria os tanques de combustível e pronto, mas não é bem assim. Vamos fazer o seguinte exercício. Imaginando que em 2027 e 2028 a SpaceX já esteja operando o Starship de segunda geração, eles teriam o seguinte desafio. Um Starship Lunar é levado ao espaço com 100 toneladas de carga, mas neste ponto da órbita, os seus tanques estarão vazios e não adiantaria nada todo este peso vagando na órbita abaixo da Terra. Para levar esta carga para outro lugar, precisa de mais combustível. Para abastecer os seus tanques são necessários aproximadamente 1.500 toneladas métricas de propelente. Ou seja, se um Starship pode levar 100 toneladas para a órbita baixa, a SpaceX precisaria de pelo menos 15 Starship Tankers para abastecer uma única Starship Lunar. Então, já temos aí um grave problema de logística, apesar de que o número de boosters iria ser menor, já que em tese um único booster poderia fazer lançamentos muito mais rápidos, pois a sua reutilização seria quase que instantânea. Outra coisa que a NASA e a SpaceX esconde é que o metano e o oxigênio precisam ser mantidos a temperaturas muito frias para permanecer em um estado líquido utilizável. E apesar do que muitas pessoas pensam sobre o espaço, ele pode ser realmente muito quente ou muito frio, o que significa que uma certa porcentagem de todo o propelente que a SpaceX lançar em órbita vai evaporar em um gás inútil, que será simplesmente liberado no espaço. Com isso, eu acredito que 15 lançamentos seriam insuficientes, a depender, é claro, de quanto tempo a SpaceX pode fazer este abastecimento. Quanto mais tempo o Starship Lunar permanecer no espaço esperando seu abastecimento completo, mais propelente será evaporado. Então, na verdade, a SpaceX irá precisar de uma margem de erro. Então eu chuto aí pelo menos 17 lançamentos no mínimo, para abastecer um Starship Lunar em órbita. Bom, levando em conta que a SpaceX terá que fazer um pouso não tripulado de demonstração, seria então 15 naves mais 2 de margem só para realizar o abastecimento, e mais uma que seria a própria Starship Lunar, ou seja, chutando baixo aí seria 18 naves, fora os boosters que, como eu disse, serão menos, e tudo isso só para fazer uma única missão até a Lua. E após esta missão de demonstração, a SpaceX terá que fazer uma missão tripulada, e a depender do intervalo entre uma e outra, eles teriam que ter muito mais naves à disposição. E isso contando que saia tudo de forma perfeita, ou seja, eles consigam pousar de primeira, o que eu acho muito difícil. Como eu disse, a SpaceX não tem nenhuma experiência com pouso na Lua. Eles irão executar esta missão com os dados que a NASA possui, lembrando que ninguém jamais pousou algo tão grande e pesado no nosso satélite. Por isso que a reutilização rápida é de fundamental importância para o futuro do programa Starship, porque uma falha na missão de demonstração é muito possível. Bom, meus amigos, agora vamos abordar um cenário mais favorável para a SpaceX. E o primeiro deles é, o Starship Lunar não necessariamente precisará logo de cara ir com 100 toneladas de carga para a Lua. Logo menos combustível será necessário. Inclusive, eu acho que eles devem fazer algo aí nesse sentido com a primeira missão de demonstração. Em segundo, até 2028 a SpaceX pode estar operando um Starship de terceira geração. Então este número de abastecimento poderá cair pela metade ou menos, devido, claro, à capacidade de carga colossal do Starship V3. Em terceiro, a SpaceX poderá estar em um estágio tão avançado de captura e reutilização das naves e dos boosters nos próximos anos, que um único conjunto poderá fazer 3, 4, 5 lançamentos em um único dia, o que acabaria com a necessidade de 15, 16, 17 naves, como eu mencionei antes. E em quarto, sendo esta opção menos viável no curto prazo, é eles manterem um gigantesco reservatório sempre abastecido em órbita. Talvez muitos não saibam, mas as missões Artemis já começam a enfrentar graves problemas de cronograma.
como por exemplo, o atraso da missão Artemis 2 em pelo menos um ano e a modificação da Artemis 3, onde deveria acontecer o pouso, mas só que nos bastidores a NASA já vê isso como incerto, tanto que eles planejam modificá-la. E isso tudo, meus amigos, é que ainda estamos bem no começo, nem sequer entramos nas fases mais críticas da missão. O programa Artemis parece um retalho de missões impossíveis, com tecnologias jamais testadas antes, e a chance disso dar errado é muito grande. Há muito mais dúvidas e incertezas do que propriamente trabalho concreto. A SpaceX terá a infraestrutura, a tecnologia e a logística necessária para operar o abastecimento e o envio de um Starship Lunar para a Lua? Teremos os primeiros módulos da estação Lunar Gateway lançado pelo Falcon Heavy antes de 2026? Ou o Starship Lunar terá que se acoplar com a cápsula Orion diretamente? O Starship será capaz de usar os motores Raptor acionados por turbobombas, que ficarão aí flutuando no espaço por dias ou talvez semanas? Bom, meus amigos, a lista de abre aspas é a primeira vez que estamos fazendo isso é muito longa, e a chance de dar ruim é extremamente alta. Apesar de todos os problemas que citei, algumas pessoas só enxergam o momento do pouso. Estranhamente, essa é a parte que as mais preocupa. Imaginemos então que é hora de pousar. Como os astronautas irão fazer isso? Bem, eles não farão. A nave terá que pousar sozinha de forma autônoma, o que é arriscado. Na era Apollo, a NASA construiu essa geringonça para que os astronautas pudessem praticar o pouso do módulo lunar manualmente. E isso não era uma simulação de computador, era uma máquina voadora real e com motor a jato. Neil Armstrong quase morreu nesta coisa, mas isso deu a eles a oportunidade de aprender os controles manuais, de modo que não importava se o computador de navegação funcionava ou não, eles ainda assim teriam uma boa chance de pousar na Lua. E em muitos casos, o computador de navegação não funcionou, mas todos os pilotos pousaram com segurança. Agora, nos tempos atuais, temos os landers como o Starship Lunar e o Blue Moon. O Starship é incrivelmente alto e relativamente estreito, e não é o formato mais ideal para um pouso na Lua. Além disso, ele não pode ser pilotado manualmente, simplesmente não é possível. O piloto estaria a pelo menos 15 metros de altura, sem a capacidade de olhar para baixo e ver o que está acontecendo na base do foguete. Uma falha do sistema autônomo na hora de pousar é perfeitamente possível. Vimos isso muitas vezes nos últimos anos com várias agências, como Índia, Japão, Rússia, etc. E mais recentemente com a Intuitive Machine, mostrando assim que mesmo sendo um novato ou já experiente no assunto, é muito complicado pousar na Lua. Quanto à SpaceX, não vimos nenhum design ainda das pernas ou trem de pouso do Starship Lunar. Na verdade, não tem quase nada do design da nave em si. Usar as frágeis pernas de pouso que vimos anos atrás definitivamente está descartado esta opção, mas cedo ou tarde deveremos ver o Starship Lunar em ação. E se a SpaceX será capaz de cumprir um de seus maiores desafios até então, ajudar a NASA a levar o homem à Lua novamente. Mas e vocês, o que acham do programa Artemis? Acham mesmo que é possível até 2030? Deixe aí a sua opinião e o seu like, é claro. Tamo junto sempre.